bom com vocês? Eu sou Priscila, sou professora de ciências e hoje a gente vai falar sobre a estrutura do planeta e a litosfera. A estrutura da Terra tem a forma aproximada de uma esfera, ou seja, de uma bola, tá? Mas ela é levemente achatada nos polos, como a gente pode ver nessa imagem. Aqui a gente está dividindo a crosta como a Terra é dividida, né? O planeta Terra é dividido em crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. A crosta é uma camada sólida de rocha da superfície do planeta. A espessura varia entre 3 a 30 mil milhas, tá? O manto é uma camada semilíquida de magma ou de pedra fundida que se move devido a correntes de convecção. O núcleo externo é a parte líquida do núcleo que tem uma composição semelhante à do núcleo interno. E a diferença é que o núcleo interno é a parte sólida no centro da Terra. É feito de ferro e níquel e tem temperaturas atingidas em média entre 5.500 graus Celsius. Então lá é muito quente. Como sabemos o que existe dentro da Terra? Essa é uma pergunta interessante, né? Poderíamos cavar um buraco? Poderíamos, né? Só que não seria fácil. Então, a gente pode utilizar meios ou aparelhos que medem vibrações da crosta terrestre e detectam tremores na ocorrência de terremotos. Através dessas vibrações, temos pistas dos materiais que existem no interior da Terra. Ou podemos estudar as lavas e outros materiais expelidos pelos vulcões e o estudo de rochas antigas, tá? Aqui, ó, temos duas imagens, ó. Um vulcão que entrou em erupção e umas rochas datadas, tá? Através dessas rochas aqui, eles conseguem identificar qual foi a era geológica e qual foi o tempo, tá? São as camadas da Terra agora que a gente vai falar. Que a parte mais externa da Terra costuma ser dividida em camadas ou grandes regiões, que são 4. Biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera. E o que quer dizer cada uma? A litosfera é a parte mais externa do planeta, tá? Formada pelas rochas e pelo solo, então é onde a gente pisa, tá? A hidrosfera é o conjunto de toda a água existente no planeta. A atmosfera é o conjunto de todas as regiões que abrangem o ar que a gente respira, tá? E a biosfera é o conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. Então, a biosfera engloba todas essas 3 áreas, tá? E a litosfera, por que ela é tão importante? A litosfera é a crosta e a parte superior do manto e é formada principalmente por rochas. E quais são os componentes das rochas? As rochas são formadas por minerais, substâncias químicas sólidas encontradas na natureza. Para identificar o mineral, os cientistas estudam algumas de suas propriedades, como a cor, a dureza, a transparência, o brilho, entre outras. As rochas levaram milhares de anos para se formarem e, de acordo com sua origem, podemos classificá-las em 3 grandes grupos: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. E agora a gente vai estudar um pouquinho de cada uma, tá? As rochas magmáticas podem se formar quando a lava que é expelida pelo vulcão, esfria e fica sólida, assim como podem se originar dentro da crosta a partir do magma. O magma lá pode parar de receber calor, esfriar e formar uma rocha. Um exemplo de rocha magmática conhecida é o granito. Acho que todo mundo já viu uma mesa de granito em algum lugar, não já? Pois ela é feita de rocha magmática. Podemos ver a olho nu os minerais que os compõem. Ele é resistente e durável e tem várias utilizações, como pavimentação de ruas, esculturas, pisos, entre outras aplicações. As rochas magmáticas formam a maior parte da crosta terrestre, tá? E aqui, ó, vocês sabiam que essa escultura do homem, ela é feita de granito, da mesma rochinha magmática, tá? Aí aqui tem ele maior pra gente poder observar um pouquinho como ele é, tá? As rochas sedimentares, elas são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em camadas e se unem. As rochas acabam se desgastando com o passar dos tempos e por ações externas, como o vento, a chuva, e sofrem um processo de desintegração chamado de intemperismo.
Os ventos e a água da chuva transportam os pequenos grãos de minerais, também chamados de sedimentos, até o fundo de rios, oceanos e etc. Ao longo do tempo, vão se acumulando em camadas, em que o peso das camadas de cima vai comprimindo as de baixo, que vão ficando cada vez mais compactas. O calcário é um exemplo de rochas sedimentares e são encontrados em conchas, esqueletos e carapaças de animais aquáticos. Aqui tem um exemplo de como pode surgir essas rochas sedimentares. A meteorização e erosão, que é o vento pode levar, a chuva, aí o transporte de sedimentos promovidos pela água e pelo vento. As correntes oceânicas transportam e depositam os materiais pela corrente e pela precipitação química. E à medida que se acumulam novos sedimentos, os estratos inferiores se transformam-se em rochas sedimentares, tá? Já as rochas metamórficas se originam de uma transformação pode ser transformação, uma metamorfose, que ela vai se transformar em outra coisa, de rochas magmáticas e sedimentares. Ou seja, os minerais mudam sua organização e às vezes se transformam em outros. A temperatura, a pressão, a água, os gases exercem papel fundamental na formação dessas rochas, ao facilitarem as reações e transformações dos minerais. O corcovado, como aqui na foto, o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, são exemplos de gneiss, uma rocha que se formou através da transformação do granito. Então, as rochas metamórficas são rochas que sofreram algum processo de transformação, tá? E os fósseis? Por que a gente tem que estudar os fósseis? Se eles já existiram há milhares e milhares de anos, né? Os fósseis, ele tem uma ciência só para eles, de tão importante que ele é, que se chama paleontologia. É a ciência que estuda os seres vivos do passado. E os dinossauros evidenciam que há milhares de anos existiam outros seres vivos desconhecidos do que conhecemos hoje. A partir do estudo da evolução, ele nos ajuda a descobrir a origem de cada grupo atual e a entender a enorme diversidade de organismos que há em nosso planeta. Os fósseis são registros de seres vivos que existiram no passado e que de alguma forma foram conservados. Esses seres vivos podem estar preservados em rochas, areia, gelo e, acredite, até mesmo dentro de outro fóssil. Aqui temos um exemplo, um dinossauro e uma libélula que existiu há milhares de anos e ficou preso numa pedra, tá? Os recursos minerais também são muito importantes e eles são encontrados na litosfera. Então, por isso que a gente vai estudar eles agora, tá? São os recursos obtidos da natureza e usados para construir os objetos e as construções. Os minerais são a partir dos quais são produzidos materiais como ferro e outros produtos com vantagem econômica, que são chamados de minérios, tá? Eles possuem alguma vantagem como ouro, argila, entenderam? São minerais que já existiram existem no planeta. Em nosso planeta há vários depósitos naturais de minérios e recebem o nome de jazidas, tá? A mineração ou extrativismo mineral é a atividade de exploração dessas jazidas. Aí, se não tiver um cuidadozinho na exploração, vocês acham que vai continuar surgindo ouro aí do fundo do planeta, da Terra, com tanta facilidade, como já existiu há milhares de anos? Eu acredito que não. E a gente vai falar sobre isso agora, tá? Que são recursos naturais renováveis e não renováveis. Por que eles são tão importantes? Os recursos naturais renováveis provêm da natureza. São os peixes que nos alimentamos, a água que bebemos, entre outros. Os recursos naturais não renováveis são considerados os recursos que levam milhões de anos para se formar. Esses recursos são consumidos em uma velocidade maior do que a qual se renovam, ou seja, eles estão se esgotando. O consumo dos recursos não deve ser mais rápido do que a sua reposição. Por quê? Porque se a gente ficar consumindo a água do planeta todo o tempo, ela vai acabar desaparecendo. Assim como se a gente cortar todas as árvores de uma vez, elas vão desaparecer, não vão? Assim como os animais, como os peixes. Por isso que é necessário proteger a natureza.
O consumo dos recursos não deve ser mais rápido do que a sua reposição. Além disso, existem outros fatores que podem acabar agravando, como a poluição e os desequilíbrios da natureza, como tsunamis, terremotos, vulcões, que eles são provocados pela natureza, tá? E também tem outros que são provocados pela espécie humana, como o desmatamento, a poluição, que precisam ser controlados. Então, isso é muito importante para todo mundo. E a estrutura da Terra é muito bom a gente estudar, porque a gente tem noção. Saber o que é uma rocha magmática, o que é uma rocha sedimentar. E a nossa atividade está baseada nesse slide. Ele está bem facinho a atividade. Qualquer dúvida é só me chamar. Pode me mandar mensagem que eu estou disponível para ajudar vocês, tá?